Olá, hoje eu recebo a multiartista e empresária Bruna Lombardi. Fique ligado, Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, aqui em São Paulo. Ela é uma das mulheres mais bonitas do Brasil e dona de múltiplos talentos. Ela é atriz, escritora, cineasta, produtora, roteirista, empresária e ainda canta, como o público pôde conferir em seu último filme, Amor em Sampa. Vamos falar agora com a talentosa Bruna Lombardi. Boa noite, Bruna. Esqueceram ainda um detalhe aqui, que você é mãe também. Tudo isso era eu? Era tudo isso? Nossa. Nossa, super obrigada. Não, ainda canta, eu achei demais, imagina, ainda canta. Eu faço o possível, me viro, né, vamos dizer assim, faço o possível, mas cantar... Bruna, não. Com todas essas qualidades, você não aceitou ir para o Ministério da Cultura do presidente Temer. Que bom, né? Que sorte a minha. Bom, mas você não tinha essa visão antes, né? Por que você não aceitou? Você já tinha essa visão? Quem disse que eu não tinha essa visão antes? Você tinha já essa visão que isso ia dar nesse caos político? Não, nesse caos não, mas eu tinha uma visão de um país que tem uma corrupção sistêmica, endêmica e que perdura há décadas, séculos, eu não sei nem dizer, né? Um historiador vai falar melhor do que eu. Mas, então, eu não acredito no sistema como ele está montado. Eu acredito, sim, que pessoas podem fazer a diferença. Não via nesses quadros, nenhuma delas que poderia. Eu acho que você então, isso quer dizer que você aceitaria se tivesse sido uma última pessoa? Não, eu não aceitaria de jeito nenhum. Eu não aceitaria porque eu não vim ao mundo para fazer política. Quer dizer, na verdade, eu acho que a gente faz política em tudo que a gente faz, né? Qualquer atitude, qualquer mensagem, qualquer postura, qualquer escolha, sobretudo escolha que você faz na vida, é uma atitude política também, né? Mas eu não vim ao mundo para ter uma carreira política. Não é o que eu quero. Tá, seria mais voltada para o executivo, né? Você fazer ações dentro do executivo. O que você vê hoje dentro dessa área de cultura que podia ser feito e não está sendo feito? Olha, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Acho que o programa não seria suficiente, mas primeiro a gente tem que compreender que o Brasil é um país enorme, tem que desregionalizar, tem que compreender como selecionar talento sem pulverizar, ou seja, fazer uma coisa miudinha que não altera nada para ninguém. Tem que compreender a natureza do negócio de cada uma das coisas, tem que compreender como a cultura pode ajudar realmente as pessoas, coisa que ninguém entende de verdade no Brasil. Você mencionou uma coisa que eu acho interessante. Tem que aprender a cultura do negócio. Você, como atriz, roteirista, você virou produtora também, né? Que aí você foi obrigada a entender o negócio. Obrigada, você disse bem, obrigada. O que você aprendeu? Como é que foi essa transição? Explica pra gente. Eu compreendi que eu nunca penso nos números em primeiro lugar. Nunca. Eu nunca penso assim, quanto isso vale, ou quanto custa, ou quanto vai dar. Não é meu primeiro approach para nada do que eu faço. E talvez não seja nem o meu último. O que eu busco quando eu estou trabalhando de verdade é entregar o melhor, a excelência. Isso em qualquer coisa que eu faça o tempo todo. Então, eu luto dentro de uma produção de conteúdo, vamos chamar assim, dentro de uma coisa do sistema, né? Agora, eu sei e compreendo que esse conteúdo tem que ser sustentável, que ele tem uma função social. Então, ele não tem só a função social. Por exemplo, agora eu fiz uma série para a HBO. Além da função social de resgatar atores maravilhosos, de dar grandes papéis para revelar, enfim, enaltecer talentos... Explica aqui, deixa eu só te interromper um minuto. Você produziu e atuou? Eu produzo, atuo e escrevi... Nessa série? Eu criei e escrevi. Tá. A série, assim, nos Estados Unidos seria uma série D. Você não faz dois personagens, né? Não, ali também não. Faço quase dois. Depois você vai ver entender por que quase dois.
Mas, assim, então, além de fazer tudo isso com o talento, quer dizer, eu sempre olho primeiro o talento, que é o que mais me interessa na vida mesmo, é o talento. O que eu gosto é o talento. Por que eu gosto do talento? Porque o talento é transformador. O talento é aquilo que faz mover as montanhas. Depois vem a ação. Mas a ação sem talento, ela é uma ação vazia, né? Agora, talento sem ação também não produz. Não existe. Eu acho que, enfim, em outras décadas passadas, você conseguia ter talento sem ação. A coisa acontecia. Hoje em dia, se você não tiver um business plan para esse teu talento, você não vai a lugar nenhum, você concorda? E se você não servir a um produto sustentável, sabe? A sustentabilidade, ela não é... Só financeira. Só financeira. Ela tem que ter um propósito. Hoje em dia, as grandes empresas do mundo, a começar pela Google, Apple, enfim, you name it, né? Facebook, um monte de grandes empresas, elas querem, de verdade, ter um propósito maior do que simplesmente o lucro. Nenhuma delas está apenas exclusivamente como foi, sei lá, nos anos 60 ou 70, visando como eu vou fazer dinheiro com esse negócio. Como eu vou vender sorvete, eu né, acho que aquela coisa, você ter um propósito, assim, 2, 3 propósitos, né? Aquela coisa de você falar, eu quero ter lucro, mas ao mesmo tempo eu posso ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo eu posso fazer uma diferença social, mas ao mesmo tempo eu posso pensar na sustentabilidade do planeta. Enfim, o planeta tem uma série de outras propostas num cardápio, num menu de uma empresa moderna, né? Agora, normalmente, todas essas propostas dentro do cardápio de uma empresa são feitas, são encampadas por várias pessoas, né? No seu caso, e no caso do Richelli, que é seu eterno marido, aliás, um dia você vai me contar como o sucesso dessa sua relação de tantos anos, vocês se darem tão bem. Uhum. Essa proposta é feita por... São vários núcleos. Vocês são todos em 2 ou agora em 3, incluindo o seu filho, que também está participando. Eu acho que para isso, por exemplo, na verdade, quando eu falava das empresas, né, eu acho que tudo que você faz, você vira uma empresa, você é um empresário, né, você tem um empreendimento, vamos dizer assim. Então, quando eu estava falando desses grandes propósitos, que as empresas modernas têm, que é o triple bottom line, né? Triple bottom line é exatamente isso que eu estava dizendo, é ter várias ações além do lucro. E nenhuma empresa moderna, assim como nenhuma empresa que não pensar hoje exponencialmente, ela vai sobreviver no século XXI. A educação está no século XIX, as empresas estão tentando ir no século XX, mas elas precisam, todo mundo precisa entrar no século XXI, a educação e as empresas. Engraçado, Bruna, você falando isso, eu me lembro de uma coisa. Antigamente, o empresário, ele tinha que ser só empresário. Ele não precisava ser assistente social, ambientalista, as várias outras facetas dentro de uma só, tá? O assistente social, a mesma coisa. Ele podia ser só assistente social, ele não precisava se preocupar de como ele ia se sustentar, como é que ele ia ter atividade no mundo. Hoje as pessoas precisam ser mais completas. Mas eu adoro isso, Sônia. Mas como é que faz? Eu adoro essa... Porque eu acho que o indivíduo... Eu não sei fazer isso. Você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Eu adoro o indivíduo com noção de abrangência. Se você não tem uma noção de abrangência, você vai ser aquele médico que só vai saber operar um joelho e se errar, dançou. Entendeu? Porque, assim, você não pode não ter a noção do todo. Eu acho que hoje a gente fala muito de mindfulness, né? O que é a mindfulness? E tem que ser aplicada para os negócios também. O que é a mindfulness? É a ação feita com atenção plena. Ou seja, é você estar no mundo com abrangência e atenção plena. O que é isso? É plena consciência. Então, você não pode ser um cara que fica no topo de uma empresa querendo que seu produto venda sem ter noção do impacto social ou ambiental que ele está gerando. Sabe, essa ideia de um grande executivo dizer, mas eu não sabia, é tão criminosa quanto saber. Você entende? Porque não pode não saber. Você não pode não saber a extensão
de um ato social que você faça. Você não pode não saber. Você está no mundo porque você tem que saber. Então, a responsabilidade daquilo que você faz. Eu concordo com você. Agora, tem gente que não consegue. As pessoas têm um limite. Não sim, mas aí você se assessora bem, você pega e junta uma equipe maravilhosa, você pergunta, como é que se você... Tem gente também que não consegue montar uma empresa, é muito difícil. Ser empresário é dificílimo, eu admiro os empresários. Eu vou te explorar, vou só te interromper um minutinho. No próximo bloco, nós voltamos na entrevista com Bruna Lombardi. Show Business volta já já. Estamos de volta na entrevista com Bruna Lombardi. Bruna, nós estávamos conversando sobre ser empresária. E ser atriz, e ser escritora, e ser roteirista. Todas essas coisas que você consegue ser ao mesmo tempo. Deus. Você agora está lançando mais um livro. É o 10º livro. Gente, sobre o que esse livro? Na verdade, eu estou lançando um livro que chama Clímax, que é um livro de poesia. E estou lançando um outro livro junto, que é a reedição dos meus 3 últimos livros de poesia, que são No Ritmo dessa Festa, o Gaia e o Perigo do Dragão, que estavam esgotados há muito tempo, mas que viraram meio um compartilhamento imenso na internet. E o meu editor, assistente, reuniu todos num volume só, que chama Poesia Reunida. E você vai lançar isso simultaneamente? Simultaneamente. Eu estou lançando 2 livros. Eu estou lançando em São Paulo, no dia 12 de agosto, que é um sábado. E para não ser só um lançamento, como eu estou lançando também o portal, que é a Rede Felicidade, que a gente pode falar daqui a pouquinho, eu quis fazer uma coisa que chama... Nós estamos preparando uma série de jornadas de conhecimento. O que são essas jornadas? Eu sempre gostei muito da ideia das pessoas se reunirem para conversarem sobre coisas um pouquinho mais estimulantes, sabe? Entusiasmantes para a vida. Essas jornadas, elas são uma reunião de pessoas interessantes, inteligentes e muito generosas na sua doação para compartilhar essa sabedoria, esse aprendizado com o público. Vai ser no Sesc Pinheiros, a partir das 14 horas, vai estar Prembaba, vai fazer abertura, depois tem o Murilo Gun, Rosana Herr, tem um monte de gente bacana, tem música, tem poesia. Explica quem é o Prembaba aqui para as pessoas. O Sri Prembaba é um brasileiro que recebeu um chamado interior de compreender que o trabalho dele na vida seria uma missão de ajudar as pessoas a adquirirem uma consciência. Ele criou um movimento que chama Awakening Love. Então, assim, como eu acredito, Sônia, que as pessoas só mudam de verdade mudando de valores. Eu não acredito que nenhum outro tipo de mudança funciona a longo prazo. Eu estou com você. Então, se a gente quer realmente uma sociedade melhor, se a gente quer realmente fazer uma diferença nesse mundo, e a gente quer, eu acredito que todo mundo queira. Eu tenho conversado com milhões de empresários, né, na própria Lídia, um monte de empresários maravilhosos, e eu vejo que existe neles o desejo de melhorar. Eles também não sabem como, e fica essa coisa, o Brasil é tão difícil, e a gente vai levando. Mas a grande mudança de valores, ela vem por essa mindfulness, por essa espiritualidade, por esse desejo de rever a nossa escala de valores fixa, parada no tempo, que não está acompanhando o que está acontecendo no mundo. O que a sociedade brasileira, num momento como esse, de crise política profunda, ética, para onde ela poderia ir e olhar para poder, pelo menos, ter um mínimo de caminho? Em primeiro lugar, você falou a palavra perfeita, ética, né? A ética, ela vem sendo discutida desde Platão, desde os filósofos gregos, através do mundo, os pensadores discutem a ética, essa coisa tão essencial e tão invisível, né? E o que é a ética? A ética é você fazer, mesmo quando você está sozinho, aquilo que você demonstraria fazer em grupo. É você coordenar aquilo que você pensa com aquilo que você diz e com aquilo que você faz. Ou seja, é uma coisa só. Esse fluxo é uma energia imbatível no mundo. Mas só isso basta? Uma pessoa... Só isso é um grande começo. Um serial killer, ele tem o mecanismo. Não, porque ele vai ter que, a ação dele, ele vai ter que declarar. Pensa, diz e faz.
Ou seja, ele vai dizer, só que sou serial killer, acabei de matar uma mulher, não sei o que fazer. Essa parte sou um ele assassino. não faz. Na maioria diz assim, eu não sou um assassino, foi legítima defesa, foi não sei o quê, blá, blá. Não, sou. O fluxo daquilo entre o que você é, o que você diz, o que você faz, é de uma energia imbatível no mundo. Bruna, nessa crise entre os poderes e nos poderes, executivo, legislativo e judiciário, qual sobrou em pé? Não existe o poder em pé. O poder não é uma coisa que se sustenta, ele é um sistema criado pelos homens, feito pelos homens, administrado pelos homens e habitado pelos homens. O poder, os políticos acham que o poder te dá poder, até a página 5, e a gente está vendo isso hoje. Ou o cara adquire o poder por mérito, adquire o poder por ações, esse é o poder duradouro. Esse ninguém tasca. Aquilo que a gente conquista interiormente, por isso que eu defendo muito a coisa espiritual, e a coisa espiritual, ela não é ficar na montanha meditando, ela é enfrentar a vida Qual meditando. Sua religião, Bruna? Eu não tenho religião. Eu não sou uma pessoa eu tenho religiosidade, que é uma diferença muito grande. Explica pra gente. A religião, ela obedece também um sistema criado pelos homens, feito pelos homens, executado pelos homens e, enfim, ritualizado pelos homens, tá? Com todo respeito, eu respeito todas as religiões e respeito ao ponto de achar que elas devem coexistir, não brigar entre si, jamais. Coexistir, se respeitar, porque as pessoas precisam delas. Por outro lado, a religiosidade não passa por esse canal criado pelos homens. Ela não vai por aí. A religiosidade, ela vai para um olhar para o planeta, ela vai para um olhar para a natureza, ela vai para um olhar para o habitat na qual nós viemos. Ela olha o início, o que nós estamos fazendo aqui no mundo. Nós estamos só correndo atrás do dinheiro para pagar a conta? É essa a nossa passagem pela vida? Poxa, que pena, só isso? Não pode ser só isso. Você tem que ter alguma coisa maior, você tem que ter uma compreensão desse todo, você tem que ter uma aceitação, uma apreciação, uma admiração, uma respiração maior junto com a natureza e com essa força superior que a gente tem. É a segunda vez que você menciona a palavra, que você diz a palavra natureza. Eu sei que você é ambientalista. Uhum. Né? Nós estamos destruindo o planeta? Com certeza, nós estamos destruindo o planeta. E, em alguns lugares, impunemente. E crimes lesam a humanidade, como eu falei antes. Por exemplo, um caso como Mariana, né? Quanto vale um rio? Quanto vale um sistema fluvial de um estado? Quanto vale? Não é assim, mas era bonito, mas tem outros. O Brasil é um país tão privilegiado, tão maravilhoso, o Brasil, que nós temos tanta abundância de beleza, de natureza, de florestas, de luminosidade, tudo, que a gente fala assim, morrer um, tem mais 20, não é? Eu vou fazer aqui o assim. advogado do diabo. Tá. Inclusive, eu sou conselheira da SOS Mata Atlântica, eu presto muita atenção na natureza, acho muito importante. Uhum. Agora, entre você escolher a natureza e o homem, né? Uma maneira dele sobreviver. Mas o homem... Na Amazônia, já entendi. Eles desmatam alguns pedaços porque eles não têm como sobreviver ali. Como é que você faz? Não, mas existe, se você se informar, eu entendo, existem organizações que estudam exatamente a sobrevivência da floresta, o homem sobrevivendo com a floresta em pé. O que é completamente diferente do homem que... Porque quem vai ensinar essa pessoa a fazer isso? Aí precisa compreender que essas organizações são importantes. Aí vem o ciclo da empresa. A empresa, os empresários, os primeiros seriam os políticos. Só que os nossos políticos estão praticamente todos indo para a cadeia, então nós precisamos renovar os políticos. Nós precisamos renovar o quadro social. Nós precisamos renovar o pensamento do poder. E ter um poder que não quer só carregar pacotes e malas de dinheiro. É um poder que quer realmente fazer uma diferença. Sabe, a hora que tiver isso, de verdade, factual,
A hora que isso estiver em prática, o poder vai dizer, espera um pouquinho, vamos entender a floresta, vamos olhar lugares que preservaram a floresta em pé e as pessoas ficaram ricas com a floresta em pé. E como isso aconteceu? Não foi desmatando burramente, porque você desmata, você está matando a galinha de ovos de ouro, que é o que o Brasil sempre fez. Sistema brasileiro é exportar recurso natural e importar produto manufaturado. Agora, como é que o sistema econômico funciona assim? Vamos ser generosos, Bruna, e dizer que não foi só o Brasil, né? Não, claro não que foi não. Só o Brasil. Não é culpa de um país, né? A gente é colônia, teve mentalidade de colônia e está pagando esse preço de ser colônia até hoje. Bom, vamos ver quanto vale uma árvore já já. Vamos conferir agora a dica do nosso consultor empresarial, Luiz Marins. Qual o seu recado, Marins? Um dos maiores erros que os líderes cometem é elogiar o resultado e não o esforço que levou àquele resultado. Às vezes, os resultados são conseguidos por uma sorte ou por uma condição especial. E quando você elogia só o resultado e não valoriza o esforço, o processo que levou ao resultado, você deixa a pessoa de uma condição estática, numa condição de que ela não pode mais errar nem testar. Porque quando você elogia demais uma pessoa pelos resultados que ela alcança e não pelo esforço que ela faz, você dá a ela uma sensação de que ela não pode errar. E numa empresa, se você não tiver a coragem de errar, cometer erros honestos, você não vai inovar nem criar coisas novas que a sua empresa vai precisar e precisa disso. Pense nisso. Elogie mais o esforço do que o resultado. É com você, Sônia. Obrigada, Marins. Tem toda a razão. Bom, no próximo bloco tem mais conversa com Bruna Lombardi. Voltamos com Bruna Lombardi, essa artista que já publicou 9 livros no Brasil e no exterior e lança agora um outro em agosto. Bruna, estamos falando sobre natureza, árvore. Aliás, você conhece o shintoísmo, que é uma religião japonesa? Ah, sim, claro. Eles têm... ali é tudo relacionado à natureza. Quer dizer, chegaram a um ponto de lidar só com a natureza. O que é muito certo, né? A natureza fala muito. O mundo fala com você, se você souber ouvir. Agora, as pessoas estão cada dia mais urbanas. Claro. Né? Você acha que existe uma compreensão do quanto nós somos parte da natureza? Não, eu acho que existe um esquecimento, né? Porque eu acho que nós todos, uma das ciladas, a vida é cheia de ciladas, né? Uma delas é a gente se afastar da nossa essência. E a gente se afasta distraidamente, por isso que vem a coisa do mindfulness, é assim, preste atenção em quem você é. Eu tenho feito um trabalho que busca muito ajudar as pessoas, eu tenho uma página no Facebook que vai muito bem, e que ajuda muito as pessoas a viverem melhor. O que ela propõe? É um autoconhecimento, na verdade. Então, assim, por quê? Porque se você se compreende ou tenta se compreender, não tem aquela coisa pronta, cheguei, não existe isso. Como não existe isso em nada, não existe isso no sucesso, não existe isso... Nós estamos fazendo, como disse ele, ousando, errando, caindo, levantando e fazendo. Então, a essência, você compreender quem você é, a sua origem, os teus sentimentos, a tua coisa interna mais verdadeira, e você ter coragem de, pouco a pouco, ser isto, de fato, e daí você compreender a sua relação, porque tudo é conexão, nós estamos todos conectados, tá? Uma célula, um próton separado, você corta um próton e vai para outro lugar, a reação vai ser a mesma, física dele. Agora, como é que você fala com uma pessoa que está numa situação difícil? Esses 14 milhões de desempregados que o Brasil tem, como é que eles fazem um exercício desse tipo? Um exercício desse tipo só ajuda. Porque, assim, qual o outro exercício possível? O desespero. Então, o que uma pessoa em desespero, em pânico e desespero consegue? Nada, ou pior. Então, um exercício assim não é um luxo.
Assim como o amor não é um luxo. Fala assim, eu já vi gente em vários... Eu viajo muito, né? E viajo muito pelos lugares remotos. Eu sou uma pessoa que já viveu em Xingu, já viveu no sertão, já se embrenhou no Amazonas. Eu sou uma pessoa aventureira, você sabe, né? Então, eu conversei com gente muito rude já, assim, de uma vida muito resumida, difícil. E descobri que nessas pessoas existem grandes pensadores, grandes filósofos, parados num beira de rio, numa cabaninha. São grandes filósofos. E descobri gente que diz assim, o amor é um luxo, não tenho tempo para isso. Entendeu? Então, tem as duas, tem milhões de vertentes, mas eu digo assim, o amor não é um luxo. Quando você faz as coisas com amor, ou quando você faz as coisas com espiritualidade, mesmo no momento de estar desempregado, de estar num vendo saída, você vai achar uma saída. Olha, Bruna, eu conheço você há muitos anos, não vamos contar quantos, porque fica aqui entre nós, mas... e você tem sempre esse olhar humanitário para o outro, é um olhar muito humano, né? Porque você tem muito amor, você tem amor pelo que você faz, você tem amor pelo seu marido, pelo seu filho, pelos seus amigos. Pelas pessoas. Pelas pessoas em geral, você tem um amor. Alguém que esteja aqui nos assistindo, como que ele traz isso de dentro? Vamos dizer, tem o mindfulness, que agora é o exercício, me desculpa, mas é o exercício da moda, é o correto, acho que funciona, é muito importante, mas existe a yoga há 60 mil anos, claro, né? Eu que mesma já tinha, faço há tanto tempo. Não, você já faz há muito tempo. Agora é um outro, porque talvez mindfulness seja um processo mais curto, mais ligado à realidade do tempo das pessoas. Como que você... o que você diz para uma pessoa que pode até ter tudo isso dentro e não consegue pôr para fora? Então, você diz para ela começar com pequenos passinhos de bebê, como ela começou a andar. Porque se você pensar que você administra muito bem o seu corpo, e muito bem essa empresa que é o seu corpo, sabe, você mastiga, olha quantos milhões de movimentos que você faz, você nem pensa, entendeu? Então, seria uma pena essa pessoa passar pela vida e não tentar descobrir o que ela tem dentro dela. E o amor, não sou eu que estou falando, sabe? Os maiores pensadores do mundo, das mais diferentes áreas e sem se comunicarem, chegaram à mesma conclusão. O elo, a conexão dessas coisas todas que nós estamos falando e a solução é uma solução amorosa. Um sentimento de amor. A gente começou essa entrevista falando de escala de valores. Como é que você muda, de fato, uma escala de valores sem trazer um sentimento de amor para dentro de você? Como? O despertar. Por isso, essa ideia de despertar o amor. Sabe, hoje em dia nós temos grandes problemas de educação e de saúde nesse país. Além da corja política, educação e saúde são problemas graves. Essas pessoas desempregadas, o problema maior é que elas não podem ser educadas e que elas não têm acesso a um tratamento hospitalar decente. É isso quando o cara rouba dinheiro de um estado inteiro, como o Rio de Janeiro, é isso que me deixa, assim, realmente com raiva da impunidade, porque lesa a humanidade. Você não pode privar as pessoas de serem tratadas no hospital. O Brasil tem feito várias ações nesse sentido, mas de uma maneira mais, vamos dizer, não posso usar a palavra física, mas é uma coisa de ação, né? Robô, lava-jato, prisão, né? Isso é muito novo, né? Isso é muito recente. Muito novo. Agora, tem uma fase que é como fazer com essa terra arrasada para que brotem outros tipos de sentimentos, de ética, de valores. Pois é, eu falei da educação exatamente por isso, porque na educação, hoje em dia, você tem um problema, assim, que os professores estão exaustos, cansados, sobrecarregados, os alunos estão muito mal remunerados, extraordinariamente mal remunerados, os alunos estão, obviamente, desinteressadíssimos. O sistema educacional é um sistema repetidor de coisas inúteis, que hoje em dia, por isso que eu falei que está no século XIX ou XVIII, a educação, e nós estamos no XXI.
sabe? As pessoas são obrigadas a decorarem coisas que qualquer acesso à internet você, já sabe. Não é esse o ponto. Não é a quantidade de datas e nomes que você sabe que faz de você um pensador. Mas é a quantidade de conhecimento que começa no autoconhecimento, no conhecimento gerencial do teu ambiente, ou seja, as pessoas te cercam, seja a sua família, seja o seu trabalho, seus colegas, a sua atuação no mundo, no seu bairro, na tua cidade e, por fim, no seu planeta. Então, este é o verdadeiro conhecimento e é isso que vai mudar um território arrasado. Agora, Bruna, nós conversamos muito sobre a alma aqui até agora. Variar, né? Agora eu queria conversar um pouco sobre o físico. Você é uma mulher lindíssima. Opa, obrigada. Você não é mais mocinha, né? Como você conserva a sua vivacidade, né? E o corpo? E o corpo? O corpício. E o corpício, né? O famoso corpício. Olha, vou voltar pro amor, tá? Tá. Porque eu acho que tem tudo a ver. Acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente se transforma... Eu sou muito amiga do Zé Rubem Fonseca, que é um grande autor. E uma vez, há muitos anos atrás, ele me disse duas coisas que eu nunca esqueci. Ele falou assim... eu perguntei para ele o que ele achava que era uma coisa muito importante para uma mulher. Qual era um divisor de águas? O que ele olhava uma mulher e dizia assim, isso é o que eu... Sem isso não dá para eu transar ou amar, ou enfim, uma mulher. Olhar? E ele falou o seguinte, para minha grande surpresa, porque os livros dele são muito duros, né? E assim, terrivelmente crime e tal, né? E ele falou assim, a bondade. E eu fiquei muito surpresa com a resposta, muito surpresa. Eu falei assim, a bondade, nunca, assim, eu não podia imaginar. Depois, eu demorei anos para entender o que ele quis dizer. E outra pergunta, ele uma vez... É um sinônimo de amor, né? É um sinônimo de tudo isso que a gente está falando, da ética, da posição no mundo, sabe? É um estar no mundo que a gente está falando, né? A maneira de você... Imagina se todos nós conseguíssemos estar no mundo com esse sentimento. Você já pensou que mundo que a gente ia construir? Nossa, mas... Agora, isso, não é impossível. Isso que é lindo, não é impossível. Eu sou menos otimista que você. E a outra coisa que ele me disse foi... eu perguntei o que faz... Não me perguntei, ele falou o seguinte... As pessoas, depois de um tempo, elas escolhem... Não é que elas escolhem... Devido à maneira delas se comportarem, elas acabam sendo o que elas são. Ou seja, o rosto se revela, a cara se revela, as pessoas ficam... Por que o vilão tem cara de monstro? Não é porque a Hollywood quis assim. É porque ele se transforma no monstro que ele é. As pessoas se transformam no que elas são. Eu acredito plenamente. Aí tem uma concordância. A gente não consegue se transformar em muitas coisas. Você consegue fazer algumas mudanças na vida. Os políticos, por exemplo, na minha opinião, o poder, ele não transforma, ele revela. Bom, meu amor, isso aí tá na frase da minha série da HBO agora. É verdade, um personagem fala isso e é título de um capítulo, de um episódio. Mas exatamente, acho que revela. Então, você não pode esperar que lagartixa vire jacaré. Você tem que mas que a lagartixa vira borboleta, a lagarta vira borboleta... Nossa, essa foi rápida. Essa aí você... Olha, vamos, infelizmente, aqui de novo. Eu fico tão triste. Eu vou pleitear aqui na TV Bandeirantes mais tempo para a conversa. Queria que você deixasse para a gente uma última mensagem. Tá. Olha, eu não sei, você é um programa que fala com empresários, basicamente. Então, eu acho que ser empresário é um desafio constante. Eu passei a admirar muito, muito, muito os empresários desse país, no Brasil, porque não é fácil. É uma coisa rara nos artistas. Mas eu admiro de verdade. Eu sei o que eles estão fazendo. E acho que precisa ter ousadia, precisa ter audácia. E eu gostaria que todos fossem muito bem-sucedidos no que estão fazendo. Ao mesmo tempo, eu gostaria muito que cada um deles pensasse no que a gente falou, um pouquinho do que a gente falou, e compreendesse que uma empresa precisa, sim, ter uma participação maior. Uma empresa precisa, sim, ajudar a sua cidade. Então, em vez de dar dinheiro para os políticos roubarem, enfim, pensa em
aplicar em investir aqui no seu país, na sua cidade, no seu bairro, para melhoria, porque a melhoria traz a melhoria. Olha, o Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!